Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Deutero Zacarias, o segundo Zacarias, nosso 11º encontro. Vamos trabalhar o livro de Zacarias, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 17. Ouçamos esta leitura. Abra, ó Líbano, as suas portas, para que o fogo devore os seus cedros. Chore cipreste, porque o cedro caiu e as árvores majestosas foram abatidas. Chorem, carvalhos de Bazã, porque a floresta fechada já tombou no chão. Escutem, os pastores gemem, porque o esplendor deles foi arrasado. Escutem, os leõezinhos rugem, porque foi abatido o orgulho do Jordão, o novo pastor do povo de Deus. Ovelhas e pastores. Assim diz Javé, versículo 4. Assim diz Javé, o meu Deus: engorde as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que compram as matam e não são punidos. Aqueles que as vendem dizem: seja louvado Javé, pois eu fiquei rico. E nenhum pastor fica com pena das ovelhas. Eu também já não perdoarei mais os moradores desta terra. Oráculo de Javé. Entregarei os homens uns na mão dos outros e na mão do seu rei. Eles acabarão com o país, e eu não livrarei ninguém das mãos deles. Eu me tornei pastor de um rebanho que vai para o matadouro, de fato, os pobres do rebanho, e peguei 2 bastões. Dei a um nome de favor, e o outro chamei de laços, e continuei sendo pastor do rebanho. Depois, em um mês, destruí 3 pastores. Perdi a paciência com eles, e eles foram avaros comigo. Então eu disse: não serei mais pastor de vocês. Quem estiver para morrer, que morra. Quem estiver para sumir, que suma. E os que sobrarem, que se devorem uns aos outros. Depois peguei o bastão chamado favor, eu quebrei, para romper a aliança que eu tinha feito com os povos. A aliança foi rompida nesse dia, e assim os pobres do rebanho que me serviam atentamente reconheceram que nisso havia uma palavra de Javé. Então eu disse: se estão de acordo, façam o meu pagamento, se não, deixem. Então eles pesaram o dinheiro do meu pagamento, 30 siclos de prata. E Javé me disse: envie ao fundidor este preço fabuloso com que fui avaliado por eles. Eu peguei os 30 siclos de prata e os mandei ao fundidor no templo de Javé. Depois eu peguei o outro bastão, os laços, e o quebrei também, para acabar com a fraternidade entre Judá e Israel. Javé me disse: pega os apetrechos de um pastor insensato, pois eu farei aparecer neste país um pastor que não se preocupa com a ovelha desaparecida, nem procura a que se extraviou, não cura a machucada, nem sustenta a que está prenhe,
come a carne das gordas e arranca até o casco delas. Ai do pastor de coisa nenhuma, que abandona o rebanho. Que a espada lhe fira o braço e fure seu olho direito. Que seu braço fique seco de uma vez e seu olho completamente cego. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Abra, ó Líbano, as suas portas, para que o fogo devore os seus cedros. O profeta Zacarias critica os reis estrangeiros e as autoridades nacionais. As árvores altas são imagens tradicionais dos poderosos. Basta ver Isaías, capítulo 2, versículo 13, Isaías, capítulo 37, versículo 24. Como os leões podem representar o poder agressor. Os opressores cairão, serão consumidos pelo fogo, que irá destruir seu poder. Destruir os poderes dos opressores. Versículo 2. Chore, cipreste, porque o cedro caiu e as árvores majestosas foram abatidas. Chorem, carvalhos de Bazã, porque a floresta fechada já tombou no chão. Aqui vemos a destruição do Líbano e de Bazã, a desolação dos inimigos e a lamentação de suas quedas. Os vizinhos do norte e noroeste devem ser destruídos. Bazã vem apresentado como símbolo da orgulhosa suficiência. Os inimigos cairão. Versículo 3. Escutem. Os pastores gemem, porque o esplendor deles foi arrasado. Escutem. Os leãozinhos rugem, porque foi abatido o orgulho do Jordão. Os pastores, os chefes, gemem, porque perderam o poder, que era o esplendor deles. Foi tudo destruído, tudo arruinado. Os leõezinhos, os chefes, rugem, porque o orgulho do Jordão foi destruído, foi abatido. Os inimigos de Judá e Israel são representados como, vimos acima, com o símbolo de belas árvores, cedros, ciprestes, carvalhos, pastores, depois o animal, os leões. Os povos vizinhos de Israel serão todos derrotados. O novo pastor do povo de Deus. Ovelhas e pastores. Versículo 4. Assim diz Javé, o meu Deus. Engorde as ovelhas destinadas para a matança. Antes do exílio da Babilônia, os governantes, que eram os pastores, não se incomodavam com a miséria e opressão exercida pelas grandes potências contra o povo, as ovelhas, que eram vendiam o povo e levados à matança, isto é, entregues à morte. Aquele povo ficava rico com a venda e a matança do povo. A consequência é que Javé conduziu estes nobres e ricos ao exílio da Babilônia. O povo simples foi condenado à matança dos inimigos. Versículo 5. Aqueles que as compram, as matam e não são punidos. Aqueles que as vendem, dizem, seja louvado Javé, pois eu fiquei rico. E nenhum pastor fica com pena das ovelhas. Compradores e vendedores são as classes dirigentes judaicas. Suas intrigas e seu dinheiro os transformam em dominadores do povo pobre. Os judeus ricos de dominadores louvam a Deus pela riqueza conseguida pelo abate do povo e a venda. São macabros.
Agradece a Deus porque podem explorar o povo, negociar sua morte, e depois agradece a Deus, né, porque eles conseguiram riqueza em cima da morte do povo de Israel. Versículo 6. Eu também já não perdoarei mais os moradores desta terra, oráculo de Javé. Entregará os homens uns nas mãos dos outros e na mão do seu rei. Eles acabarão com o país e eu não livrarei ninguém das mãos deles. A situação de fazer do povo de Israel um negócio vergonhoso, né, é feito a despeito do Senhor. O próprio Javé controla a situação e submete seu rebanho a um castigo. Mas esse castigo não é destruidor, é purificador. Javé entrega cada um nas mãos de seus vizinhos e de seu pastor, isto é, o rei. Os vizinhos, os súditos do rei, também são culpados com suas rivalidades. O país de Israel sofre debaixo de uma exploração imoral e iníqua. E o Senhor não intervém, pois não há disposição, pois o povo não tem disposição para mudar a sua vida e voltar para Deus. Eles resistem a voltar para Deus. Versículo 7. Eu me tornei pastor de um rebanho que vai para o matadouro. De fato, os pobres do rebanho. E peguei 2 bastões. Dei a um o nome de favor, e a outro chamei de laços. E continuei sendo pastor do rebanho. Javé agora quer ser o bom pastor que reúne as ovelhas, os 2 bastões. O reino do norte e o reino do sul. Outra tradução, os pobres do rebanho, provavelmente melhor, traficantes destinaram ao matadouro, né, como acontecia na época dos canaanitas, os habitantes de Canaã. Outra tradução ao nome dos 2 bastões, chamei a um benevolência e a outro união. Nesse versículo, a imagem das varas, bastões do pastor, benevolência, indica o bom estado e união, e se refere à união do rebanho, à concórdia de todo o povo de Deus, as 12 tribos. O rebanho que os canaanitas conduzem a matador, agora estará nas mãos de Deus, que vai reger seu povo com as 2 varas, os bastões, benevolência e união. Versículo 8. Depois, em um mês, destruí 3 pastores, perdi a paciência com eles e eles foram avaros comigo. Os 3 pastores destruídos parecem aludir a 3 sumos sacerdotes conhecidos dos leitores da época, cuja rápida eliminação foi interpretada como castigo por terem sido maus pastores. Eles haviam cansado de Javé. Versículo 9. Então eu disse: não serei mais pastor de vocês. Quem estiver para morrer, que morra. Quem estiver para sumir, que suma. Os que sobrarem, que se devorem uns aos outros. O povo, diante da violência, né, onde um não é mais responsável pelo outro, né, rompendo totalmente a aliança, entrou agora numa crise de fé. Embora tivessem consciência de que o castigo é fruto de sua própria negligência. De novo, a consequência é desastrosa. Cada um terá a recompensa de sua própria escolha.
Javé não mais vai intervir. Vai deixar o homem ao seu livre-arbítrio e suas escolhas. A unidade e fraternidade elas irão se tornar impossíveis. A opressão chegou a níveis incontroláveis. Javé não mais será o pastor, nem vai intervir. Versículo 10. Depois peguei o bastão chamado favor, benevolência, e o quebrei, para romper a aliança que eu tinha feito com os povos. Javé fez aliança com seu povo, um pacto entre Deus e seu povo. O próprio povo, quebrou a aliança com Deus. Agora Javé quebra a aliança, rompe a aliança, que o povo primeiramente havia quebrado, abandonando Javé e abandonando o pacto que eles fizeram da aliança. A aliança não importa mais. A amabilidade com Deus, favor, benevolência, invocada por Deus, é quebrada, porque o povo rompeu com Deus, com Javé. E ao romper com Javé, o povo perdeu o favor divino. Versículo 11. A aliança foi rompida nesse dia, e assim os pobres do rebanho, que me serviam atentamente, reconheceram que nisso havia uma palavra de Javé. Outra tradução. Foi, pois, denunciado naquele dia, e os traficantes, traduzido por pobres, do rebanho, que me observavam e reconheceram que aquilo era uma palavra do Senhor. Os mercadores, traficantes, entendem o gesto do pastor como oráculo divino, uma profecia, e ficam preparados para a próxima ação do pastor. Entendem que Javé quebrou a aliança. Versículo 12. Então eu disse: se estão de acordo, façam o meu pagamento, se não, deixem. Então eles pesaram o dinheiro do meu pagamento, 30 siclos de prata. O que oferecem é irrisório. É o preço de um escravo, 30 siclos de prata. É um gesto blasfemo. Os chefes zombam da ação divina. O salário era uma moeda por dia. 30 é o salário de um mês. O salário pago ao profeta é irrisório, que as classes dirigentes pagam ao profeta. Lembremos que Cristo foi entregue com o salário de um escravo, um preço irrisório. Versículo 13. E Javé me disse: envia ao fundidor este preço fabuloso, de forma irônica, com quem fui avaliado por eles. Eu peguei os 30 siclos de prata e os mandei ao fundidor no templo de Javé. O dinheiro se podia entregar ao templo como esmola, contribuição, ou uma multa, ou um cumprimento de uma promessa em depósito. Esta ação simbólica, feita pelo profeta por ordem de Deus, é um julgamento contra os sacerdotes do templo. O fundidor do templo fundia as peças de metal e formava lingotes conservados no tesouro do templo. Versículo 14. Depois eu peguei o outro bastão, laços, a união, e o quebrei também, para acabar com a fraternidade entre Judá e Israel. Javé quebrou a unidade das 12 tribos. A inimizade entre as tribos foi mantida, pois a unidade entre eles foi quebrada. O pacto com as 12 tribos foi rompido. A irmandade entre Javé e Israel não existe mais.
Versículo 15. Javé me disse: pegue os apetrechos de um pastor insensato. Trata-se de um rei nécio, inútil, torpe, um insensato, irresponsável. O rei insensato pode recordar Roboão. É a definitiva separação entre a fraternidade do povo judeu. A ruptura coloca fim, de um sonho de reagrupamento de todos os membros do povo de Deus. Quando Roboão não quis atender a petição de Jeroboão, Jeroboão, então, rompe com o reino do sul e cria o reino do norte. O profeta recebe a missão de agir com uma ação simbólica. Há uma pessoa amaldiçoada, descrita nos versos seguintes, versículo 16. Pois eu farei aparecer neste país um pastor que não se preocupa com a ovelha desaparecida e nem se preocupa com aquela que se extraviou, não cura a machucada, nem sustenta a que está prenhe, come a carne das gordas e arranca até os cascos delas. Este rei insensato terá poder. Ele se servirá de seus súditos, ovelhas, e vai se beneficiar delas, não se importando por elas, e nem pela situação delas. Irá arrancar peles delas, os cascos, para se beneficiar, enriquecer, usando-se das ovelhas sem nenhum escrúpulo. Versículo 17. Ai do pastor de coisa nenhuma, que abandona o rebanho, que a espada lhe fira o braço e fure o seu olho direito, que seu braço fique seco de uma vez e seu olho completamente cego. Ai dos pastores que abandonam o rebanho. Este pastor não é condenado à morte, mas a uma mutilação que o vai tornar incapaz. Este pastor traiu a Deus em sua missão e traiu o povo no seu ofício, em seu ofício. Este, então, é o nosso capítulo 11 do profeta Zacarias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.